Economia, com Juliana Rosa. Economia é com você, Juliana Rosa, conversando com a gente hoje sobre din-din, o governo que não para de bater recorde, e o mais interessante é que não para também de aumentar a carga tributária, né? Eles ficam arrecadando mais, mas eles não ficam satisfeitos com o que eles arrecadam, batem recorde atrás de recorde, mas ainda assim, se a gente considerar o que se cobrava e o que se cobra hoje como percentual do PIB, aumentou, né? E além de tudo, mesmo quando não aumenta, eles não ficam felizes com o aumento de arrecadação. É um negócio incrível, né? Tem a cornucópia que não para de produzir dinheiro e tem a chupocópia, né? Eles ficam chupando, sugando todo o dinheiro da sociedade. É um negócio incrível e nunca dá. Juliana, conta pra gente. É impressionante. Esses dados de arrecadação de impostos sempre chamam atenção, principalmente, Neg, no meio dessa discussão de que a gente não consegue ter equilíbrio das contas públicas e olhando toda essa discussão dos penduricalhos, dos super salários, que está sendo discutida agora uma transição, né, para que aos poucos a questão dos penduricalhos eles sejam diminuídos. É tipo uma vergonha, né? Então, hoje saiu esse dado aqui da arrecadação federal de impostos, que, mais uma vez, é um número recorde, é um número de janeiro que continua crescendo, é um número que vem mais forte do que as previsões, é o maior número de arrecadação para um único mês desde 2011, então é recorde para todos os lados. Ao mesmo tempo, a dívida do Brasil não para de crescer. A gente tem uma dívida que está crescendo aí nos últimos anos. Se você pegar de 2023 para cá, ela vai terminar, pelas previsões dos especialistas, no final de 2026, com um crescimento de quase 12 pontos percentuais. É muita coisa. É um crescimento forte, o que demonstra que essa estratégia de equilibrar as contas, como você falou, aumentando a arrecadação, ela não fica de pé, porque se aumenta a carga tributária num país, como você frisou bem, já tem uma das maiores cargas tributárias do mundo, a gente tem níveis de carga tributária de países desenvolvidos, de países europeus, com a diferença de que na Europa, em países da Europa, o que se gasta é revertido para a população em bens de qualidade. Então a população não precisa pagar saúde particular, não precisa pagar segurança particular, porque o Estado ele usa bem esse dinheiro, né? Então, agora, essa discussão que eu estou acompanhando, em relação à questão dos supersalários, né? Hoje teve um encontro, os presidentes do Congresso, do Supremo, do Tribunal de Contas da União, se reuniram e vão elaborar uma proposta de regra de transição para rever os penduricalhos, respeitando a Constituição, os limites do teto constitucional. Ora, Ineg, é como se falasse, olha, existe uma lei, né, existe uma regra, está lá na Constituição, e se tem alguém descumprindo, a gente então vai criar uma nova regra para que a regra seja cumprida. Né? É isso que acontece no Brasil, né? Vão se criando leis, como se as leis, que já são muitas, não fossem suficientes para serem respeitadas. Então, falta muito, eu vejo assim, nessa discussão toda, o grande divisor de águas da nossa economia é a questão do déficit público. É óbvio que a gente tem uma série de questões importantes para definir um crescimento sustentado do Brasil ao longo do tempo, mas se a gente não partir da urgência 001, que é por que estamos arrecadando tanto? Por que não se para de bater recorde? E por que essa conta nunca fecha? E a questão da boa gestão, obviamente, porque não só como a gente conversa muito aqui, a gente vê que o serviço público gasta muito e gasta mal, né? Porque se a gente ainda tivesse pelo menos serviços públicos de qualidade, então são duas discussões importantes, né? É o fato da gente gastar demais, arrecadar muito, e não entregar para a população serviços eficientes. Então, essa é uma discussão que, se a gente, de fato, não encarar essa discussão, a gente vai ficar toda hora nadando e morrendo na praia, né? Que é o que tem acontecido, né? Ô, Juliana, você sabe que, ao contrário de você, que é uma pessoa otimista,
eu sou uma pessoa pessimista em relação a esse ponto em particular. Não existe governante que aceite a ideia de devolver dinheiro para a sociedade. Eles acham que eles devolvem serviço para a sociedade. Você bem sabe que o Bolsa Família foi criado como uma fusão de benefícios sociais, entre os quais um para o gás. Está lá dentro, está na lei, está escrito na lei. O Bolsa Família juntou 3 programas, um deles é gás. O que está fazendo o governo agora? Dando Bolsa Família e agora está querendo ampliar o gás que o governo Bolsonaro deu o gás. Então o governo Bolsonaro pegou o Bolsa Família, aumentou o Bolsa Família e botou o gás. Aí você diz, não, mas isso é legítimo, é bom fazer. Não estou dizendo que é ruim, estou dizendo que o governo não consegue a ideia de devolver para a sociedade dinheiro e falar, não, fica com o seu dinheiro e você vai ser o melhor gestor do seu dinheiro e eu vou me virar com o dinheiro que vocês já me dão. Não, eles querem mais dinheiro para poder entregar, entre aspas, benefícios para a gente ficar grato e votar neles na eleição. Como é que vai mudar? Essa discussão que você propõe é uma discussão que economista faz, empresário faz, jornalista faz, mas gestor público é até feio falar, político, mas não faz nunca, não há possibilidade. Você consegue acreditar que na campanha eleitoral um candidato de direita e um candidato de esquerda divergem em relação a isso? Eu acho que eles concordam, eu quero mais é o meu para poder ficar cada vez mais poderoso e impedir que o meu adversário chegue ao poder. É assim que parece que as coisas andam. A não ser que você me demonstre o contrário, eu acho que não funciona. Eles nunca vão fazer essa discussão. E a gente não tem que parar de denunciar, mas que não vai acontecer, eu não consigo acreditar. É uma delícia ter 35% do PIB. Por que eu vou ter 19, 18 igual o México? Eu fico com meus 35 aqui e se puder chegar a 40, vou buscar. Sempre com um argumentozinho. Vou tirar dinheiro dos mais ricos, vou dar dinheiro para mais pobre. Tudo enganação. Mas vai subindo a carga tributária, né, Juliana? E a gente não consegue, Oineg, fazer um debate qualificado, porque quando você olha no Congresso, na Justiça, se esse movimento de alto benefício, você embarga qualquer tipo de discussão, né? Como é que você vai discutir, como você está trazendo a questão do como é que você faz uma boa gestão das políticas sociais, que foi uma tentativa, até entrevistei, a gente trouxe aqui no meu programa na Economia para você aqui na rádio, o economista Sérgio Firpo, que acabou de lançar um observatório da qualidade do gasto no INSPER. Ele foi do Ministério do Planejamento, agora do governo Lula, e ele próprio viu a dificuldade política de implementar um diagnóstico técnico que era usar bem os recursos públicos de forma a gerar uma eficiência, inclusive no combate à pobreza, né? Você não tem espaço político para discutir isso, e muito menos, né, que você discutir esse tipo de assunto, que é sempre muito delicado, né, rever programas, unificar programas, mesmo que você comprove que no final das contas ele vai ser muito mais eficiente, você tem um embargo nessa discussão quando você olha que o próprio Congresso aprova penduricalhos, supersalários, aprova a escala 3x1, quando fala que a 6x1 não cabe. Então, você fica criando embargos dentro das próprias camadas superiores, né? Então, infelizmente, assim como você, Oineg, eu tendo a tentar não me contaminar, mas está difícil manter o otimismo com um nível tão baixo de discussão que a gente tem na política hoje, né? Exatamente. Juliana Rosa, Economia com você. A gente volta a conversar amanhã. Valeu, obrigado.